Cuidado! Em Jurassic Park 3, com certeza você ficou decepcionado com essa cena, pois você esperava que esse caçador atacasse os humanos como qualquer outro da franquia, mas não. E na época que eu assisti esse filme pela primeira vez, eu pensei que esse dino era um Carnotauro, por causa do chifrinho. Mas na verdade, esse é o Ceratossauro, um caçador curioso que por coincidência viveu no período Jurássico. E nesse Paleovida iremos aprender tudo sobre o Ceratossauro e sua variante da franquia. Bora pro vídeo. Vivendo entre 153 a 148 milhões de anos atrás, nos estágios Quiméridano-Altitoniano, na América do Norte e até na África, o Ceratossauro foi um enorme predador do final do Jurássico. Seu comprimento é estimado de 4,6 a 6 metros, de 2 a 3 metros de altura e o peso em 980 quilos. Pouquinha coisa, né? É mais ou menos! Esse caçador é caracterizado por mandíbulas grandes, crânio estreito, dentes longos em formato de lâmina e, principalmente, seu chifre arredondado no focinho, que daí vem o nome Ceratossauro, que do grego significa lagarto de chifre nasal. E a aparência corporal dele é típica dos outros dinosterópodes, se movendo sobre suas pernas poderosas. Os braços eram curtos mas fortes e a cauda era alta e flexível, o que seria um excelente auxílio, tanto para caminhar como nadar. O Ceratossauro também possuía uma armadura dérmica incomum entre os terópodes, na forma de pequenos espinhos ósseos espalhados ao longo do dorso, os famosos osteodermos. Mas agora vamos discutir sobre o chifrinho dele. Em 1884, Marsh considerou o chifre do Ceratossauro uma arma poderosa, tanto para fins ofensivos quanto defensivos, e Gilmore, em 1920, concordou com essa especulação. No entanto, o uso do chifre como uma arma atualmente é considerado improvável, mas em 1985, David Norman acreditava que o chifre provavelmente não era para proteção contra predadores, mas poderia ter sido usado para combate entre ceratossauros machos, que disputavam direitos de reprodução. E em 1988, o famoso Gregory Poe sugeriu uma função semelhante e ilustrou dois ceratossauros em uma competição de cabeçadas não letais. E em 1990, Timothy Hall e Jacques Gaultier foram mais longe, sugerindo que o chifre nasal do ceratossauro foi provavelmente usado apenas para exibição e não desempenhou nenhum papel em confrontos físicos. E se foi usado para exibição, o chifre provavelmente teria cores vibrantes quando ele estava vivo. Um molde da cavidade craniana do dino foi feito com a supervisão de Marsh, provavelmente durante a preparação do crânio, permitindo ele concluir que o cérebro era de tamanho médio, mas comparativamente bem maior que dos dinossauros herbívoros. Uma segunda caixa craniana bem preservada foi encontrada com o espécime MWC1 em Fruita, no Colorado, e que foi analisada pelos paleontólogos Kent Sanders e David Smith, permitindo reconstruções do ouvido interno, regiões macroscópicas do cérebro e dos seios cranianos que transportam o sangue. E em 2005, pesquisadores concluíram que o ceratossauro possuía uma cavidade cerebral típica dos terópodes basais e semelhante à do alossauro, e as impressões dos bulbos olfativos, que abrigam o sentido do olfato, estão bem preservadas. E embora semelhantes aos do alossauro, eles eram menores que os do tiranossauro, que se acredita ter tido um olfato muito apurado. E agora vamos conhecer um resuminho da descoberta dele, então sentem que lá vem história. O primeiro espécime, que é o holótipo SNM4735, foi descoberto e escavado pelo fazendeiro Marshall Parkerfield de 1883 a 1884. Encontrado articulado com os ossos dos ainda conectados entre si, ele estava quase completo, incluindo o crânio.
mas as partes que faltavam incluem um número desconhecido de vértebras, todas, exceto as últimas costelas do tronco, o húmero e os ossos dos dedos das mãos e dos pés. O local da descoberta foi localizado na área de Garden Park, ao norte de Canyon City, no Colorado, e é considerado um dos sítios fósseis mais ricos da formação Morrison. E após a escavação, o espécime foi enviado para o Museu Peabody de História Natural em New Haven, onde foi estudado pelo paleontólogo Othniel Charles Marsh, que descreveu o novo gênero e a espécie de Ceratosaurus nasicornis em 1884. Dada a integridade do espécime, o dino recém-descrito na época era o terópode mais popular descoberto na América. E de 1898 a 1899, o espécime foi transferido para o Museu de História Natural em Washington, juntamente com muitos outros fósseis, originalmente descritos por Marsh. Apenas parte do material do fóssil estava totalmente preparado quando chegou ao museu da capital, e a preparação durou de 1911 até o final de 1918. E em 1920, o paleontólogo americano Charles Gilmore publicou uma extensa redescrição desse e de outros terópodes recebidos de New Haven, incluindo um espécime quase completo de alossauro. E em 1892, Marsh publicou a primeira reconstrução do esqueleto do ceratossauro, que retrata o animal com 6,7 metros de comprimento e 3,7 metros de altura. E conforme observado pelos cientistas, em 1920, o tronco foi retratado muito longo nessa reconstrução, incorporando 6 vértebras dorsais a mais. E esse erro foi repetido em várias publicações, incluindo a primeira reconstrução de vida dele, que foi desenhada em 1899 por Frank Bond sob a orientação do famoso Charles Knight, mas que não foi publicada até 1920. E de 1909 a 1913, expedições alemãs do Museu de Berlim descobriram uma fauna diversificada de dinossauros da formação Tendaguru, na África Oriental Alemã, onde hoje é a Tanzânia. E em 1920, o paleontólogo alemão Werner Genensky atribuiu várias vértebras encontradas na mesma formação a uma espécie incerta de ceratossauro. E em 1925, Genensky nomeou uma nova espécie de ceratossauro, com base em restos fragmentários da formação, abrangendo um osso quadrado, uma fíbula, vértebras caudais e outros fragmentos. E na década de 90, Hove e Gautier mencionaram mais uma espécie de ceratossauro de Tendaguru, o Ceratosaurus ingens, que supostamente foi descrito por Genensky em 1920, que era baseado em 25 dentes isolados de 15 centímetros. E de 2000 a 2006, paleontólogos liderados por Octávio descreveram um achado da formação Lourinhã, no centro-oeste de Portugal, como um novo exemplar de Ceratosaurus, com base num fêmur direito, uma tíbia esquerda e vários dentes recuperados na praia de Valmitão. E em 2008, Matias Soto e Daniel Péria descreveram alguns dentes da formação Taquarembó no Uruguai, incluindo dentes pré-maxilares. Esses achados apresentam estrias verticais na face interna e não possuem dentículos na borda frontal. Essas características são conhecidas apenas dos ceratossauros, mas, no entanto, os autores sublinharam que uma atribuição ao ceratossauro é inviável porque os restos mortais são escassos e, além disso, observaram que o material europeu e o africano tinham que serem analisados com cautela. E quase uma década depois, em 2020, Soto e seus colegas descreveram dentes adicionais de um Ceratosaurus da mesma formação, o que apoia ainda mais a sua interpretação anterior. Dentro da formação Morrison, fósseis de ceratossauros são encontrados com de outros grandes terópodes, incluindo o megalossaurídeo torvossauro e o alossauro. O ceratossauro era um terópode raro, pois ele era superado em número pelo alossauro, com uma taxa média de 7,5 para 1, em locais onde eles ocorriam. Os ceratossauros norte-americanos são da formação Morrison, numa sequência de rochas sedimentares marinhas e aluviais rasas no oeste dos Estados Unidos, e é a fonte mais fértil de fósseis de dinossauros do continente. A vegetação variava de florestas ribeirinhas de samambaias a savanas de samambaias com árvores ocasionais, como a conífera Brachyphyllum, semelhante às araucárias. A formação Morrison era um ambiente dominado por gigantescos dinossauros saurópodes, mas outros conhecidos incluem outros terópodes,
como o Coparion, o Estoquezossauro, o Ornitolestes, o Alossauro e o Torvossauro. Já os gigantescos saurópodes incluem o Apatossauro, o Braquiossauro, o Camarassauro e o Diplodoco, e os ornitísqueos como o Campitossauro, o Driossauro, o Otinielia, o Gargoyleossauro e o armado Estegossauro. Outros vertebrados que dividiam esse paleoambiente eram peixes, sapos, salamandras, tartarugas como a Dorzetoqueles, esfenodontes, lagartos, crocodilomorfos terrestres e aquáticos como o Oplosuco e várias espécies de pterossauros, como o Arpactognato e o Mesadátilo. E muitos dos dinossauros da formação Lourinhã de Portugal são do mesmo gênero daqueles vistos na formação Morrison ou têm uma contraparte próxima. Além do ceratossauro, os paleontólogos também notaram que a presença do alossauro e do torvossauro nas rochas portuguesas são de Morrison, enquanto o lourinhanossauro só foi relatado em Portugal. E algo interessante é que, segundo Octávio, as semelhanças entre as faunas de terópodes portuguesa e norte-americana indica a presença de uma ponte de terra temporária, permitindo um intercâmbio faunístico. Originalmente nessa cena seria um Carnotauro, mas de última hora eles alteraram para um Ceratossauro. E nesse filme, o Ceratossauro era o modelo modificado do Tiranossauro, de acordo com Ken Bray, nos comentários do DVD. Como os outros terópodes da InGen, o dino tinha pulsos pronados, uma cor vermelha brilhante na base do crânio, e um corpo branco com listras pretas. Mas uma variante tinha uma cor cinza monótona. Eles tinham um chifre nasal mais longo e pontiagudo, bem parecido ao do Triceratops, e bem diferente do animal real, que tinha um chifre mais arredondado, em formato de protuberância. E eles são consideravelmente maiores que os verdadeiros, com 3 metros de altura e 9,2 metros de comprimento, diferente dos 2 metros de altura e 6 metros de comprimento. E apesar daquela aparição icônica no terceiro filme, em Acampamento Jurássico, ele não teve tanto destaque, pois na terceira temporada, um ceratossauro é morto pela Scorpius, e talvez eles voltaram para a extinção depois da erupção do Monte Sibo na Ilha Nublar, mas quem sabe alguns ceratossauros estejam vivos na sorte. Comentem aí. E é isso, pessoal. O que vocês acham do Ceratossauro? Vocês gostariam de vê-lo na franquia com mais destaque? E se gostaram desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele likezão, que me ajuda muito, se inscrever no canal e ativar o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Pois todas as curiosidades da vida selvagem moderna e do passado, vocês encontram aqui, no Tritão Curioso. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido e até a próxima aqui do canal. Fui!